paz do Senhor a todos. Obrigada por todos aqueles que têm acompanhado o programa Acessibilidade em Ação. Hoje, recebemos em nosso programa a doutora Gilmara Orico, fisioterapeuta, que irá abordar um tema de extrema importância, as deficiências motoras e o uso das tecnologias assistivas. Dentro deste tema, ela abordará questões como conceitos de deficiência motora, as características da deficiência física e motora, o que são as tecnologias assistivas, as 12 referências de mobilidade de uso dessas tecnologias. Além disso, sabemos que a Igreja Cristã Maranata tem se destacado no trabalho de acolhimento e cuidado com pessoas com deficiências. Nesse sentido, a doutora Gilmara nos falará de como a Igreja tem desempenhado este papel tão importante neste contexto. Doutora Gilmara, a paz do Senhor. Por favor, inicie este assunto, o qual estamos ansiosos por sabermos mais sobre este tema. A paz do Senhor, Leonice, a paz do Senhor, irmãos que nos assistem. É com muita alegria que estamos aqui para falar mais uma vez sobre alguns assuntos de acessibilidade, que assim como a nossa irmã colocou, sobre as deficiências físico-motora, o uso das tecnologias assistivas em favor dos nossos irmãos, melhorando cada vez mais a nossa assistência, o nosso acolhimento. Bom, as deficiências físico-motora, em seu conceito, desde o Decreto-Lei 5.296/4, ela é definida ou caracterizada pela alteração total ou parcial de um ou mais membros do corpo humano, trazendo algum comprometimento da função. Bom, então, a forma como as deficiências físico-motoras se apresentam é dentro de tudo aquilo ali que está no parcial, em um ou mais membros, podendo ser também metade do corpo, tendo comprometimento físico, ou perda da função ou perca da força. Nas classificações, elas se apresentam de que forma em nomenclatura, né? Paraplegias, paraparesias, monoplegias, monoparesias, quando é só um membro comprometido, a tetraplegia ou a tetraparesia, quando temos um maior comprometimento, triplegia ou triparesia, né? Ou hemiplegia, quando nós temos 3 ou mais áreas desse corpo comprometido e também nas suas funções. Também aqueles que têm amputação ou ausência de algum membro, eles também estão classificados nas deficiências físico-motora, o nanismo, a paralisia cerebral e também membros ou deformidades congênitas, né, ou adquiridas, muitas vezes por conta de acidentes ou de alguma enfermidade ou até mesmo de nascença, né? Aquela pessoa de acessibilidade pode ter uma deficiência motora, seja de um membro ou deformidade ou a perca dessa função, tá? Então se enquadram dentro desse quadro. O que não se enquadra dentro desse quadro, né, são as relações, as deformidades estéticas. Há uma mancha na pele, né? E isso não se enquadra nas questões de acessibilidade, tá? Porque não está levando um comprometimento de função, ok? E dentro desse conceito, né, a Lei Brasileira de Inclusão viu a necessidade, né, de inclusão lá em julho de 2015 de desenvolver recursos, apresenta recursos que vão favorecer o quê? A inclusão, a autonomia, a independência, qualidade de vida, igualdade de oportunidades, também
no avanço nos desafios da vida. Essa lei foi apresentada ali, a Lei 13.146, em julho de 2015, em favor dos nossos irmãos e pessoas de acessibilidade. E aí vem trazendo essas diversa gama de recursos que vão favorecer a promoção e desses de acessibilidade em tudo isso que nós comentamos, né? E para nós, como igreja, né, promover a funcionalidade dos nossos irmãos, né? O envolvimento, um melhor acolhimento, isso é imprescindível. Então, nessa promoção, com os recursos de tecnologia assistiva, eles têm, são classificados, ou ainda melhor, eles têm 12 referências, 12 modalidades para auxiliar aqueles que são de acessibilidade. Então, eu vou estar pontuando aqui alguns recursos, desses 12 recursos, né, essas 12 referências, e algumas imagens vão estar aparecendo conforme eu estiver falando, né, ou eu vou dar algumas explicações aos irmãos. Então vamos lá, né? Nós temos recursos ao computador. Hoje isso já é possível ter tanto aplicativos como alguns recursos em materiais que melhoram o acesso daqueles de acessibilidade ao uso do computador. Nós temos também sistemas de controle de ambiente, porque isso favorece. Um exemplo desses sistemas de controle de ambiente muito conhecido é o sistema Alexa, né? Através da conexão dele com algumas plataformas, nós podemos acender luzes, nós podemos, com a nossa voz, pedir para apagar, nós podemos fazer todo o controle da casa, até mesmo de segurança também. Existem alguns controles de suporte, até mesmo de assistência. Também temos projetos arquitetônicos visando o ambiente ali de acessibilidade, né? Então, alguns projetos arquitetônicos, eles são desenvolvidos visando o acesso, né? Temos lá uma rampa de acesso, né? Hoje já existe até alguns elevadores dentro da residência, elevadores residenciais com custo mais acessível. Também temos algumas plataformas também de elevação. São recursos que vão sendo projetados de forma arquitetônica para a acessibilidade. Aqueles que são cadeirantes também muitas vezes acabam tendo um melhor acesso dentro do seu ambiente e precisam disso, né? Ou às vezes aquele que tem nanismo. Então nós precisamos existe também, né, esse acesso, essa condição, esses recursos, seja bancos mais baixos, seja dentro da residência, os armários projetados dentro daquilo que é a vivência, os banheiros também melhor preparados para receber aqueles que são de acessibilidade, seja com vaso adaptado, as barras de apoio, né? Então, o cuidado com relação a elevações, tendo sempre um piso plano de acesso, né? São detalhes dentro de uma acessibilidade de projetos arquitetônicos que vão favorecer aqueles que são de acessibilidade, né? Dentro das referências nós temos as órteses e próteses, né? Então as órteses são aqueles materiais que vão auxiliar na contenção do membro dentro de um processo ou de auxílio e de apoio, mas também nós temos as próteses, né? Que muitas vezes são substituições de alguns membros e vão favorecer o fluxo de caminhada, o fluxo ir e vir. Dentro das próteses e órteses, né, nós temos suportes dentro de vários conceitos do corpo que podem ser substituídos e assim melhorado a condição nossa, né, como seres humanos na promoção
da qualidade de vida, né? Adequação postural também faz parte de tecnologia assistiva. Muitas vezes um suporte da cadeira para melhor, né, organização do corpo, porque se houver um comprometimento, se não houver um cuidado com essas situações relacionadas ao nosso corpo, adequando a nossa postura, lá na frente nós podemos correr o risco de perder a função pela ação contínua do movimento, né? Aquele movimento vicioso no sentido de contínuos, repetitivos, e isso pode comprometer a função. Então, estabilizadores e adequadores de postura, eles fazem parte sim entre as 12 referências das tecnologias assistivas. Também temos recursos para habilidade visual, né? Às vezes uma lente aumentada, recursos que favorecem aqueles que têm baixa visão, né? Recursos que ampliam a informação para quem tem baixa visão. Lembra lá algumas placas em braille, né? Que inclusive nos projetos arquitetônicos voltados para a acessibilidade, existem recursos que são de comunicação tátil para favorecer esse conhecimento de área, de ambiente, né? Para quem é cego, para quem tem baixa visão. Então, recursos que ampliam a habilidade também estão presentes. Aí a gente tem algumas muletas, nós temos a bengala do cego, né? Que ela direciona, né, a caminhada, a identificação de um obstáculo. Também os pisos táteis, que também direcionam o cego, aquele que tem baixa visão, para que tenha um acesso seguro, direcionado, né? E isso favorece tecnologias assistivas. Então, recursos que aumentam a nossa comunicação, a comunicação para aquele que tem deficiência auditiva, recursos de celular, isso é muito utilizado, né? Porque a gente já temos hoje um recurso em Libras que favorece, né, a comunicação dos nossos irmãos surdos, né? Então, e além do que também temos legendas, né? Então existem vários recursos, até mesmo aplicativos no celular, hoje em cada área. Hoje a gente tem isso, né, na comunicação em totens, com uma comunicação mais interessante em favor do surdo, né? Então, a ampliação desses recursos para essa autonomia é muito importante. Também vamos lembrar de ambientes de acesso para veículos já preparados, reservados. Isso já tem sido uma realidade mais presente, não só ao deficiente, mas agora a gente tem visto muito ao idoso, principalmente em mercados, né? E isso demorou um pouco, mas chegou, né? Porque imagina, o idoso às vezes vem com sacolas pesadas, tem que ir até lá no fundo onde estava o carro, ou algum pouco de dificuldade na manobra do veículo, mas hoje a gente já tem os espaços, né, para os deficientes com relação ao ambiente o acesso ao veículo mais alargado, né? E para o idoso também ali classificado. Inclusive nós temos também para gestantes. Hoje já tem alguns locais, alguns mercados que já tem a placa que mostra também de um acesso reservado à gestante, porque nesse processo a gestante não é classificada como pessoa com deficiência, não é isso, tá? Mas é um período que ela está mais sensível, ela tem um peso extra, né, no abdômen, que é o processo gestacional, e causa um pouco de limitação na sua mobilidade. Ela já não vai correr, ela já, para fazer alguns giros e alguns movimentos, ela vai com mais cautela, até porque tem um bebezinho ali que está sendo preservado até o seu nascimento. Então, existe já algumas placas que já identificam essa questão do acesso aos veículos, né, com uma área mais reservada.
Também na área de esporte e lazer, também o acesso e recursos de acessibilidade, né? No esporte, hoje existem áreas e empresas e grupos e instituições que valorizam aquele que está realizando esporte, dando ele capacitação, alguns corredores cegos em que você tem o guia, em que ele vai estar ali trabalhando junto com o esportista, né, no caso de acessibilidade, em favorecer esse esporte, como orientações, adequações. E na área de lazer também, às vezes até crianças que são cadeirantes, já existem hoje balanços em que essa criança pode entrar com a sua cadeira de roda e participar ali da brincadeira. Existem vários hoje já locais que favorecem o lazer, né? Aqueles que são de acessibilidade. E isso é importante, né? Nós favorecermos aqueles, né, que estão no nosso meio com acessibilidade. Pessoas também que são ostomizadas, né? A ostomia, ela também é uma área que está junto às deficiências físico-motoras, porque é a mudança de uma função. Então, existem aquelas pessoas que usam uma bolsa no abdômen, seja para a questão, a gente chama de urostomia, né, onde a urina sai ali, e na colostomia, onde as fezes saem e elas são depositadas ali naquela bolsa. Também são pessoas de acessibilidade, porque tiveram essa condição sua funcional de mudada, né? Então, essa mudança requer também recursos de uso, que é a bolsa de ostomia. E isso também é importante, nós sabemos, porque é um processo na vida de uma pessoa em que ela tem uma mudança de função e ela precisa se adequar àquele momento. Então, nós como igreja, o importante, como igreja, a Igreja Cristã Maranata, além de nós conhecermos todos esses processos que existem relacionados às deficiências físico-motora, sobre os recursos de tecnologia assistiva, está no maior propósito, que é estarmos dando os recursos necessários a fim de oferecer e fornecer o acesso à palavra do Senhor, o acesso aos ensinos doutrinários, né? O acesso à salvação, à comunhão, à participação no corpo, oferecer essa autonomia, essa independência, a igualdade, né, de estar sendo participante das mesmas oportunidades que o Senhor tem nos dado a cada dia, né? E reconhecemos a necessidade dos nossos irmãos ali nas nossas igrejas e buscarmos, né, os recursos para melhor assistirmos, melhor acessarmos aos nossos irmãos, o melhor acesso na comunhão, no amor, assim como o Senhor um dia nos acolheu em nossas limitações pessoais, nossas limitações espirituais, o Senhor trabalhou por nós. Mas o Senhor, até lembrando aquele texto do jovem ali de Cafarnaum, que aqueles homens, quando viram aquele homem ali no leito, né, o paralítico de Cafarnaum, aqueles 4 homens não se acomodaram, eles buscaram a melhor forma que eles poderiam levar esse homem até Jesus. E eles rompem as maiores barreiras, colocam ele lá pelo telhado, sobem ele em uma casa e descem pelo telhado e o colocam diante do Senhor. Então o Senhor tem hoje nos ensinado a auxiliar aqueles que têm achegado, que são de acessibilidade, a estarem junto conosco à presença do Senhor Jesus. Leonice, irmãos, agradeço a oportunidade e espero ter auxiliado assim os nossos irmãos com um pouco das informações daquilo que podemos favorecer o nosso trabalho de acessibilidade. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Leonice.
Doutora Gilmara, obrigada por compartilhar conosco seus conhecimentos e experiências nesta área tão importante. Que possamos refletir sobre a forma como podemos ajudar e dar acessibilidade àqueles que vivem com deficiências motoras, para que eles também possam desfrutar da comunhão e da bênção do entendimento profético da Palavra de Deus, pois a Palavra de Deus nos ensina sobre a importância do cuidado e da consideração pelos que necessitam de acessibilidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40, Jesus nos diz: "Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Este versículo nos lembra que, ao cuidarmos daqueles que enfrentam desafios, estamos servindo ao próximo, ao próprio Senhor. É um chamado para que a igreja e a sociedade se mobilizem em prol das pessoas com deficiência. Que Deus abençoe o trabalho da doutora Gilmara, dos pastores, das igrejas e de todos aqueles que se dedicam a essa nobre causa. Obrigada a todos, aos nossos irmãos, aqueles que nos assistem. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. A paz do Senhor.